Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Que coisa boa, porque nós estamos, sabe onde? Nós estamos na Bodega do Sertão. Essa Bodega do Sertão que é um ícone. Olha, esses caras quando começaram a preparar isso, eu acho que eles pensavam sertão dia e noite, porque tem a cara do sertão. Você entra, tá no sertão, né, com tudo. E agora você já viu, hein, João Marcelo? Você já viu esse lustre que botaram aqui? Um dia a gente mostra, né? Que é para matar. Olha, curiosidade. Você já sabe que eu estou naquela do bullying, né? Estou dentro do bullying. Você já conhece o cenário e sabe disso. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Venha cá conhecer o lustre que colocaram na mesa do bullying. Porque vale a pena você vir conhecer. É negócio de cinema. É de um artista... Como é o nome do... Você falou aí o nome do artista, do arquiteto? Rogério Sarmento. Rogério Sarmento, olha, brinque. É por aí. Meu convidado de hoje, a gente ainda está e vai continuar naquela famosa semana em que a gente está homenageando o mês da consciência negra, né? E em função disso, já trouxemos aqui a mãe Neide. E vamos continuar com uma série de programas. Estamos trazendo hoje o professor Clébio Araújo. O Clébio foi vice-reitor da UNEAL e foi reitor da UNEAL também. Além de ser professor de História da África, isso é muito importante. Professor de História da África. E é o presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Tem papo ou não tem papo? Tudo bem, Clébio? Como vai você? Tudo em paz, que tudo prazer na paz de Deus. Prazer é meu estar aqui nesse lugar maravilhoso, na sua companhia, para a gente falar de um assunto tão importante, né? Importantíssimo no mundo de hoje, eu não diria mais em Brasil não, mas no mundo de hoje, essa questão da igualdade racial me parece preponderante para a paz mundial. Concordo, né? Porque o conceito de raça, embora ele tenha sido ultrapassado já do ponto de vista biológico, a ciência atesta desde o final do século XIX a inexistência de raças biologicamente e geneticamente falando. O conceito de raça ele continua vigorando e valendo como mediador das nossas relações sociais enquanto uma categoria sociológica. A gente, embora não acredite na raça biológica, a gente ainda norteia os nossos valores, as nossas escolhas sociais, as nossas amizades, os nossos comportamentos, muito baseado na nossa formação racial que vem de mais de 300 anos de escravidão no Brasil. Com certeza. Né? E que marcou profundamente o nosso modo de ser enquanto povo. Que foi um péssimo exemplo para o mundo. Exatamente. Não é verdade? Nós somos a última nação do mundo a abolir oficialmente a escravidão, né? Apesar de que se você for falar em escravidão mesmo para valer, e o professor de história sabe disso, ela não veio unicamente com os negros, né? Quando você vai para a história bem da antiguidade, você vai encontrar romanos, gregos, escravos e que não eram negros. Sim, a escravidão talvez seja uma das instituições mais antigas do mundo. Mas, todavia, o processo de escravização dos povos africanos ele guarda singularidades únicas. Porque criou raízes muito profundas. Não só as raízes, né? Nós temos, então, a partir da escravização dos africanos, uma forma de escravizar dentro do sistema capitalista que implica, primeiro, a escravização em quantidades nunca vistas antes na história da humanidade. Né? Haja vista a necessidade de mão de obra para um continente inteiro, como foi aqui no Brasil. E, segundo, a redução do ser humano a uma simples mercadoria
negando a ele a condição de humanidade. Você veja, por exemplo, a escravização na Grécia, quando a gente assiste os filmes, você não vê o escravo grego sendo negado na sua humanidade. Claro. Ele até participava ativamente da sociedade grega. Perfeito. Né? Mas aqui no Brasil, não. Nós vamos ter uma negação do status de humano a esse ser escravizado. O que significa negá-lo? Enquanto produtor de história, de cultura, portador de língua, de religião, de tudo aquilo que forma o que a gente chama de um humano de uma humanidade na sua totalidade, que é a capacidade de criar e transformar o mundo. Essa é uma das marcas singulares da escravidão no Brasil e no continente americano. Exatamente. Pronto, é exatamente o que eu ia dizer. Não só o Brasil, mas o continente americano como um todo. É verdade. Porque houve, inclusive, a escravidão nos Estados Unidos e que não foi pequena. Não, também foi de grande porte, mas o Brasil... Só que houve uma reação mais rápida e maior lá, dos negros americanos. Você concorda? Eu não sei se foi uma reação. A sociedade americana, ela, enquanto nação, ela passou por um processo de definição, né, do seu corpus muito diferente do que foi o Brasil. Você teve a Revolução Americana, num conflito entre o Sul e o Norte. Exatamente. O Sul era extremamente escravista. Perfeitamente. Né, extremamente escravista. Exatamente. Inclusive, esse Sul escravista com relações muito próximas do Brasil, pouca gente sabe dúvida, disso, é verdade. do Brasil escravista de então, pouca gente sabe que os maiores traficantes de escravos do Brasil tinham ligações diretas com escritórios norte-americanos no Rio de Janeiro, né, ligados a escravocratas norte-americanos. E que boa parte dos navios que traficavam os negros brasileiros, os escravos para o Brasil no século XIX, eram fabricados nos Estados Unidos e vendidos a traficantes brasileiros para navegarem com a bandeira norte-americana. Sabe por quê? Porque quando a Inglaterra começa o processo de perseguição à escravidão, o único país que não cedeu o acesso aos ingleses para adentrar em seus navios são os Estados Unidos. Então, o navio que tinha bandeira norte-americana, os ingleses não podiam abordar. Não podiam abordar. Os traficantes brasileiros, sabendo disso, eles compravam navios norte-americanos com a tripulação norte-americana. E a bandeira americana. A bandeira norte-americana para fugir da fiscalização inglesa. Isso vigorou durante pelo menos metade do século XIX até a abolição. Muito bem. A abolição lá. Lá nos Estados Unidos e aqui. E aqui também. É porque foi mais ou menos simultânea, não foi? Exatamente. Foi simultânea? Não, a dos Estados Unidos um pouco antes. Com a Guerra da Secessão. Exatamente. A guerra da separação. Perfeito. Né? Perfeito. E a gente um pouco além. Agora, calcula-se, Geraldo, que para o continente americano vieram em torno de 14 milhões de pessoas escravizadas durante, né, esses 3, quase 4 séculos de escravidão. Desses 14 milhões, em torno de 64% vieram para o Brasil. Então, o Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra africana, né? Entre outros motivos, pela proximidade do Brasil com Angola, que encurtava, né, a distância. Percurso que, por exemplo, para os Estados Unidos duraria quase 2 meses, a gente fazia aqui em 15 dias. Entre a Bahia e Angola, né, era bem mais próximo para você traficar. Então, o Brasil foi o país que mais recebeu a mão de obra africana de todos os lugares do continente africano. Ô Kleber, vamos falar um pouquinho, não só socialmente, mas geneticamente também, da miscigenação que começou a acontecer no Brasil, mas que na realidade já vinha desde 1500, da descoberta do país, com os índios. Não é? E depois começou a haver essa miscigenação com os negros e também com outras raças consideradas puras, entre aspas. Exato. Né? Então, fale um pouquinho sobre isso historicamente aqui. Na verdade, o professor Darcy Ribeiro tem um trabalho muito interessante chamado O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro. Todo mundo deveria ler esse livro, né? E o Darcy Ribeiro nos mostra que nós somos essencialmente um país miscigenado, porque, inclusive, os europeus que nos colonizaram, os portugueses, quando chegam aqui, já eram profundamente miscigenados, inclusive com árabes, porque a Península Ibérica foi ocupada pelos árabes, né, durante mais de século. Quer dizer, então, e de início, como você disse, esse processo de miscigenação é acentuado com os povos indígenas e pouca gente sabe, a coroa portuguesa vai baixar decretos estimulando os colonizadores a casarem com filhas de chefes indígenas como uma estratégia, né, política
né, de dominação. Perfeito. Depois, já em meados do século XVI, começam a chegar os primeiros escravizados africanos e desde então já começa a miscigenação também com escravizados africanos, só que a gente tem que ponderar em que termos se dá essa miscigenação com o africano. Não tenha dúvida. Né? Que é diferente, por exemplo, da miscigenação com o indígena, onde isso era feito homologado pela Igreja Católica, estimulado pela coroa como uma estratégia política. E no caso do africano não foi. Não, a marca da miscigenação com o africano aqui é o estupro. Exatamente. Né? É o estupro, é o abuso do corpo da mulher negra. Perfeito. Né? É a gravidez da mulher negra pelo senhor branco sem a assunção dos filhos. A gente tem inúmeros casos na história do Brasil. Sem a assunção dos filhos, né? Isso é o mais importante de tudo, porque não aconteceu. Não, a maior parte não. Inclusive com casos, né, de senhores que era muito comum, que engravidavam as suas escravas, os filhos nasciam e eles vendiam os próprios filhos. Sabendo que eram filhos. Isso era muito comum no Brasil colônia e depois no Brasil império. Então, essa miscigenação que vai marcar o povo negro e o povo brasileiro, na verdade, para os africanos aqui, ela vai ser a marca da vergonha, porque ela é a marca do estupro. Não tenha dúvida. Ela é a marca da expropriação do corpo da mulher negra, da violação da família escrava. Exatamente. Porque pouca gente sabe que existia dentro dessas senzalas famílias escravas. Né? Eles formavam casais, né? Engravidavam e, invariavelmente, essa mulher que tinha já seu companheiro, ela era estuprada, engravidava do senhor, do capataz, do capitão do mato, né? E não se tinha o menor respeito por essa estrutura Até familiar. porque não era uma sociedade formada. Né? Ela não conseguiu ser incluída na sociedade chamada sociedade. Ela não foi incluída e não conseguiu formar a sua própria. Não conseguiu. Ela tinha uma situação totalmente de pária, né? Perfeitamente. O escravo, ele era juridicamente coisa. Era assim que ele era definido, um objeto. É verdade. Né? Um bem sem movente. Então, ele podia ser vendido... O processo de escravidão no Brasil, ele é tão cruel que eu estava lendo ontem um documento da época da colônia, uma escritura do testamento, a pessoa deixando o testamento e deixando a banda de um escravo para um filho e outra banda para outra pessoa. Que coisa. Né? Os seres humanos eram vendidos em pedaços, em bandas. Você tinha uma única pessoa, às vezes, com 4 proprietários. Loteados. Né? Loteados. Imagine, né? Que sistema cruel. Eu vou pedir licença a você para ir aos comerciais e volto já. Perfeito, porque você Geraldo. dá um programa de 2 horas aqui, mas infelizmente não dá. Mas olha, mas é isso. Deixa eu ir ali. Tranquilo. Deixa eu lembrar vocês do SESMAC. Olha, SESMAC é ensino a toda a prova. SESMAC é mais ou menos isso que a gente está ouvindo aqui. O Clélio não é do SESMAC, mas ele sabe o que é uma boa faculdade, uma boa universidade. É assim que se aprende as coisas na vida. É com boa formação. O SESMAC está aí para lhe formar muito bem. O SEBRAE está aí para formar o empreendedor, o pequeno, microempreendedor, fazê-lo crescer, chegar a médio, chegar a grande. Esse é o SEBRAE, aquele que a gente precisa ouvir para crescer, e saber ouvir é uma arte. Então vamos lá. A imprensa oficial Graciliano Ramos, cada vez melhor, já vem aí com mais um livro de Geraldo Câmara, viu, gente? Se preparem, meus dedos pensam. Será o nosso próximo lançamento. Sancar Veículos, já fui informado que o festival vai chegar, vamos ver o que dá. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, 2 ícones da gastronomia. Vamos lá e voltamos já. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa.
Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC, especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC, você no lugar mais alto da sua carreira. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo geral da Câmara de hoje, conversando com o professor Clébio Araújo. O Clébio, que já foi vice-reitor da UNEAL, já foi reitor da UNEAL, é professor de História da África, isso é muito importante, que é o assunto que nós estamos tratando nesse mês, onde se fala de consciência negra, e é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, e é aqui que eu quero parar. Eu quero saber exatamente, porque existem esses conselhos, não só o estadual, existem outros também, existem organizações que estão sempre brigando por essa questão da igualdade, que é uma necessidade absoluta, e o que faz o Conselho e como é que vocês trabalham em relação a isso? Perfeito, Geraldo. Veja bem, a Lei Áurea de 1888, ela extingue oficialmente no Brasil o trabalho escravo. Perfeito. Mas a escravidão como sistema social, ela permanece. O que era a escravidão como sistema social? Um modelo de vivência em sociedade marcado por uma hierarquia fortíssima, norteada pela cor da pele. Né? Quanto mais escura a pele, maior o grau de miséria, de indigência da pessoa nesse modelo de sociedade. Isso não acaba com a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Haja vista a abolição, ter extinto o trabalho escravo e não dado solução de Estado nenhuma ao que seria feito com essas pessoas. Aos negros alcançados pela lei da abolição, nenhum direito foi garantido, nem o direito à terra, nem o direito à saúde, à educação. Veja, e sobretudo a educação num país que começava a se industrializar, que começava a se urbanizar em maior porte e que exigia uma mão de obra mais qualificada. Então essa população toda, ela foi jogada onde? Na indigência, para trabalhos manuais, nas áreas urbanas de portos, principalmente do porto, né? Favelização, e aí a gente entende o porquê desse inchaço nas grandes cidades brasileiras, que permanece até hoje de favelização, e os que eram da zona rural que não migraram, embora uma grande parte tenha migrado para os grandes centros, permaneceram como mão de obra, né? Geralmente naquelas antigas propriedades onde eles já eram escravos, trabalhando pela comida, numa situação pior de escravo. Porque o escravo, ele tinha direito, Geraldo, pelo menos ao teto. Por lei, o senhor era obrigado a dar o teto, alimentação e assistência médica, porque uma mercadoria tem que ser cuidada. Com certeza. E agora, com a abolição, o que é que essa população tinha direito? A mais nada, né? Vivia praticamente por um prato de comida. Então, isso joga a população negra brasileira num ciclo de miséria, do qual ela não consegue sair. E em pouco tempo. Em pouco tempo, calcula-se, por exemplo, que entre 1888 e 1920 entraram no Brasil
por lei, incentivado por lei de Estado, quase 4 milhões de europeus vindos para substituir a mão de obra negra no Brasil. Exato. Esses europeus vieram, ocuparam os melhores postos de trabalho na indústria que estava nascendo e na região rural eles receberam terra, viraram colonos. E os negros, como eu disse, caíram na absoluta indigência, sem educação, sem direito algum. O sociólogo Florestan Fernandes, que vai fazer um primoroso estudo sobre isso, ele vai mostrando como esses primeiros anos pós-abolição são anos, né, de uma miséria gigantesca para o povo negro. Posso abrir no um país. parênteses? De uma profunda burrice por parte dos ex-donos. Você concorda? Claro. Porque se essa mão de obra tivesse passado pela cabeça desses senhores de engenho, principalmente, que capacitar e qualificar aquela mão de obra que já conhecia, que já era dele, e colocá-lo num plano de trabalho digno, teria sido muito mais lucrativo, inclusive. No entanto, havia nesse momento uma construção dentro das academias de ciência, inspirada sobretudo na academia francesa e italiana, né, e alguns norte-americanos também, que trabalhava com um conceito de raça científico, biológico, que dizia que o negro, o africano, ele carregava na sua genética uma carga, né, uma carga de DNA extremamente baixa, negativa, segundo a qual ele jamais conseguiria ter as mesmas qualidades morais, intelectuais do branco. Mas isso eram estudos da época? Estudos da época. E esses estudos foram colocados à disposição dos senhores? Exatamente. Foram colocados e eram ensinados nas faculdades. Então passou a ser um tipo de vamos derrotar. Uma doutrina vamos mesmo. Derrotar, né? com a raça. Na faculdade de medicina, nas faculdades de direito do Brasil, se ensinava isso como verdade científica. Os negros fisicamente expressavam uma carga genética que os tornavam inferiores psicologicamente, moralmente, intelectualmente aos brancos. E por isso a solução para os negros era a extinção genética deles. Por que se trouxe tanto branco para o Brasil? Porque a ideia era que quanto mais miscigenasse, aumentando o número da população branca, a carga genética da população branca, mais os negros iriam sendo diluídos o sangue negro no Brasil. Bem um pré-nazismo, hein? Exatamente. E calculava-se, isso foi exposto no Seminário Nacional, no Congresso Internacional das Raças, no final do século XIX. O João Batista Lacerda era presidente do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele expôs esses números no Congresso Nacional das Raças, na França, e, segundo a teoria dele, em 2012, não existiria mais negro no Brasil. Estaria extinto o negro brasileiro. Ainda bem que ele errou, né? Exatamente. Né? Ainda bem que ele errou. Agora, me conte uma coisa, foi bom você falar já em 2012. Qual é a analogia histórica que você faz hoje de todo esse tempo difícil, até, vamos dizer, as décadas de 50, 60, e hoje a posição dos negros no Brasil? Eu diria que continua muito ruim. Né? Quando a gente analisa os dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a PNAD, que é uma pesquisa que faz um filtro domicílio a domicílio com um perfil familiar, o que é que a PNAD nos mostra? Que a miséria brasileira ela tem predominância da cor preta. Verdade. Nós temos analfabetos, mas o que é que a PNAD mostra? Que o maior índice de analfabetos são das pessoas com a pele mais escura. As pessoas vivendo em assentamentos subnormais, ou seja, favelas, né? Quanto mais escura a cor da pele, maior a proporção de negros favelados. Mas não é uma regra. Não, é isso que a PNAD expressa, que esses números prosseguem e não se alteram. Por exemplo, na educação, evasão escolar, acesso à escola, permanência na escola, quanto mais escura a cor da pele, os números comprovam que maior o número de exclusão. Bom, e que trabalho ou políticas públicas estariam sendo feitas no sentido de melhorar essa situação? Veja bem, entre 1888, quando é feita a Lei Áurea, e 1988, quando é feita a atual Constituição, nós não temos no Brasil... Peço o telefone de mãe Neide aqui. Né? Geraldo, entre 1888, quando é promulgada a Lei Áurea, e 1988, quando é feita a atual Constituição, em 100 anos, nós não tivemos nenhuma lei no Brasil
que fale de direitos para negros. Nenhuma. Só na Constituição de 88, com o artigo 68 das disposições constitucionais transitórias, que garante o acesso à terra para quilombolas. De lá para cá, o que é que a gente vai ter? A Lei 10.639 de 2003, que altera a LDB, garantindo no currículo escolar o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira, para elevar a autoestima da população negra, que só apareceu nos bancos escolares como escrava. A gente não sabe quem são os africanos. Nós não conhecemos nada sobre eles. Que línguas eles falavam, que povos eram esses, seus valores, seus conhecimentos científicos, nada. Eles só aparecem como escravos na história, né? E depois o Estatuto da Igualdade Racial. Agora, efetivamente, tirando a lei de cotas, que garante acesso às universidades em 50% para os afrodescendentes, e em concursos públicos, efetivamente, nós não temos nenhuma outra lei que garanta a ampliação de direitos para o povo negro no Brasil. Muito bem. Aí a minha briga é a seguinte, olha, aí é que eu acho que a coisa está errada e tem que ser mudada. A lei não pode ser para negros, a lei não pode ser para brancos. A lei tem que ser para os brasileiros, de um modo geral. Todos somos brasileiros, não é verdade? Então, como alcançar essa igualdade sem fazer discriminação? Olha, as políticas afirmativas, elas são feitas com o seguinte princípio, de que você tem distorções no processo de construção do que a gente chama de democracia. Você tem distorções no acesso a direitos sociais, daí eu falar que a PNAD continua mostrando que os negros vivem em condição pior, e que você precisa de mecanismos para corrigir essas distorções. Uma vez corrigidas, eles são desnecessários. Por isso que as políticas afirmativas são temporárias, para garantir que aquele que ficou lá atrás, porque a ele não foi dada as mesmas condições de competir numa sociedade de competição, que ele se iguale. Uma vez igualado, não precisa mais. Claro que não. Né? Então eu concordo com você. Uma boa educação, uma boa moradia, uma boa saúde tem que ser universalizada para todos os brasileiros. Não tenha dúvida. Mas eu pergunto, e a população negra desse momento, do momento presente, terá que esperar mais 50, 60 anos para que exista essa boa educação? Aí é que eu acho que os grandes movimentos precisam ser mais estimulados, cada vez mais estimulados, com gente como você, com líderes como você, que são líderes importantíssimos, para colocar na cabeça do brasileiro que é capaz de fazer revolução política. Portanto, se é capaz de fazer revolução política, pode fazer uma revolução social, de métodos, de sistemas, de raça, de tudo. Claro que sim. Então, tem que começar a fazer alguma coisa. Perfeito, mas isso é um processo de médio e longo prazo, que não pode condenar as gerações desse momento a estarem fora, mais uma vez, fora do processo competitivo. Por isso que eu digo que tem que correr. Exatamente. Mas as políticas afirmativas são necessárias, porque elas dão uma condição dessa população que não teria acesso, por exemplo, hoje à universidade, né, a pelo menos entrar na universidade e garantir uma mobilidade social, que o seu filho já não vai precisar da lei de cotas, provavelmente. Né? O negro hoje, que entra pela cota na universidade, consegue se formar em direito, em medicina, engenharia, muito provavelmente o seu filho não vai precisar da lei de cotas, porque ele vai ascender a classe média e vai ter condição social para garantir um futuro melhor. Então rompe aquilo que eu falei no começo, aquele ciclo de miséria que foi iniciado numa abolição que não existiu. Pois é, mas como o número é muito grande, então você, para mudar esse status quo, ou você vai para os 50 anos que você falou, ou você vai para uma revolução de métodos e sistemas já, uma revolução social. Exatamente. Ou então não vai. É uma transformação mais profunda. Mais profunda, né? E tem que ser muito mais profunda. Concordo. Não é? Concordo. Bom, a universidade, por exemplo, o caso da UNEAL, etc., e a nossa UFAL, por aí vai, ela está sendo importante nessa transformação? Fundamental. Né? Eu fui estudante da Universidade Federal de Alagoas, fiz graduação, mestrado, doutorado na UFAL. E sou de uma geração que a gente chegava, por exemplo, no curso de medicina, a gente não encontrava muitas vezes o que a gente chama comumente de morenos. Nem um moreninho a gente encontrava no meio. Parecia que a gente estava na Suíça. Hoje você chega nos cursos mais concorridos da UFAL, que garantem, né, uma elitização no campo do trabalho, são profissões, né, que garantem um nível de renda maior, e você chega em medicina, odontologia, direito, arquitetura, você encontra a população negra lá. Muito bem. Né? Então, é uma geração de classe média negra que pela primeira vez vai surgir na história do Brasil. Né? Nessa ascensão, Exato. vai embora. Os Estados Unidos fizeram isso no século
passado. Clébio, você está com um compromisso comigo agora danado de grande. Porque volta e meia vamos estar chamando o Clébio aqui, não é? Botá-lo para discutir. Será um prazer, será um prazer, por aí né? vai. Clébio, muito obrigado por ter vindo. Ô, Geraldo, eu Prazer que te agradeço, enorme. né? Eu que te agradeço. Esse é um espaço privilegiado para a gente abrir para o povo brasileiro, para o povo alagoano, esses aspectos da nossa desigualdade que muitas vezes passam invisíveis. O povo negro te agradece, a consciência negra te agradece E é muito. isso, quem agradece sou eu e quem agradece é o meu telespectador, tá bom? Um abraço Obrigado grande. mesmo por ter vindo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, é ele que manda. Então os encontros estão marcados. Até lá, gente. Axé. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.